Pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, com segurança no conforto de suas casas. Nós vamos agora dar início à revisão do sétimo ano. O nosso assunto, eles são domínios morfoclimáticos. Este assunto, ele foi o primeiro assunto que eu dei em sala de aula e também o último assunto que eu dei enquanto estávamos em sala. Então você já tem um desenvolvimento sobre ele. Vamos lá? Domínios morfoclimáticos, o que são? Eles são elementos naturais das paisagens brasileiras, dos quais eles apresentam homogeneidade. O que significa isso? Significa que são grandes grupos de paisagens que têm características próprias, ou seja, características que somente eles possuem. Por exemplo, vamos pegar o domínio amazônico. O domínio amazônico ele possui uma vegetação e um clima que não possui na Caatinga, por exemplo, não possui no Cerrado. Então, são características próprias que fazem desse grande conjunto se tornar um domínio morfoclimático próprio, ok? Então, todos esses domínios, eles para serem classificados como domínios morfoclimáticos, eles possuem ter essas características próprias, que são quais? O clima, a vegetação, o relevo, solo e hidrografia. Tudo isso vocês têm num caderno já, ok? Então, só para ficar fixado, domínios morfoclimáticos são grandes paisagens naturais brasileiras. Vou pegar aqui o exemplo da Caatinga. A Caatinga ela tem uma vegetação que você não irá encontrar, por exemplo, na Maré dos Morros. Por quê? Porque esse é um domínio morfoclimático que possui características próprias de vegetação, de solo, entre outras coisas, tudo bom? E pelo tamanho do Brasil, por ser muito extenso, nós temos 6 grandes domínios morfoclimáticos. E por todos eles possuírem características que são próprias, que não são iguais às outras, nós estudamos separadamente. São quais? Primeiro nós temos o Amazônico, não está em ordem aqui, Amazônico, Cerrado, Maré dos Morros, Araucárias, Pradarias e a Caatinga. Todos nós já estudamos. Dê uma olhada no cronograma de vocês, em qual que vocês vão utilizar na prova. Aqui eu vou focar somente no Amazônico e na Caatinga, tudo bom? Vamos lá. O domínio amazônico, ele é o maior domínio morfoclimático brasileiro. Na minha opinião, ele é o mais importante. Eu já passei um vídeo para vocês, que foi uma pesquisa, um trabalho, falando da importância da mata, da floresta amazônica, no que diz respeito também a seu desmatamento, que é pergunta de prova. Então, dê uma olhada no caderno de vocês, a resposta que vocês deram sobre a importância de preservar a mata e não ter esse desmatamento, porque é pergunta de prova, tudo bom? Então, ele é o maior domínio morfoclimático brasileiro e ele é constituído ele tem planícies e terras baixas. O que significa isso? Dê uma olhada na foto, vocês não vão ver montanhas neles. Então, é uma característica própria que faz esse domínio morfoclimático. Vocês concordam? Então, vocês não conseguem ver montanhas. Vocês olham, vocês observam grandes planícies, ou seja, é um relevo plano, certo? Ele também possui escudos cristalinos. E seu clima ele é tropical, com intensa pluviosidade. Pessoal, o que é isso? São uma grande quantidade de chuva, ok? Essas áreas elas têm uma grande evapotranspiração. Então, por ser um clima tropical, é um local que está sempre com uma grande constância em chuva. E isso é completamente importante porque trazendo essa quantidade de chuva, ela consegue gerar, graças à evapotranspiração, uma grande quantidade de pluviosidade que, graças às massas de ar que são levadas através dos ventos, consegue trazer chuva para o restante do nosso país, certo? Lembra lá do vídeo que ela gera a evapotranspiração, as massas de ar vão levar essa chuva para o restante do nosso território. Por isso que desmatando o território amazônico, o nosso país se transformaria em um grande deserto, porque não teria esse produtor de chuva que iria nos abastecer. Tranquilo? É importantíssimo vocês terem isso na cabeça. Porém, apesar de ter bastante chuva,
O solo, por característica natural, por característica própria, ele não tem uma grande fertilidade, ok? Nós estudamos em sala de aula que a vegetação deste domínio são de florestas densas, lembram disso? O que são florestas densas? São florestas que as folhas elas são muito grossas e são muito grandes. O que acontece? Toda essa chuva ela bate na folha e ela fica condensada lá na folha, lá em cima. Significa que, mesmo com uma grande quantidade de chuva, não significa que essa grande quantidade de água está batendo lá no solo, o que também atrapalha a sua fertilidade. Tranquilo? Aqui nós temos também as bacias sedimentares. A respeito do solo com baixa fertilidade e essa chuva, lembram que eu dei um exemplo em sala de aula? Vamos reproduzir ele aqui novamente. Olhem para a imagem, vocês vão ver que tem um rio cortando ali, esquerda, direita. O que aconteceria se a gente cortasse e desmatasse toda essa parte da região esquerda? Significaria que a chuva ela não teria essa vegetação densa, não teria essas folhas densas. Então a chuva, como chove bastante nesse local, a chuva iria bater diretamente aonde? No solo. O solo não iria aguentar porque é uma grande quantidade de chuva. Significa que o solo com baixa fertilidade, ele iria ser destruído porque ia ser uma grande quantidade de água, ia ficar encharcado, ok? Para ajudar essa fertilidade no solo, nós temos as bacias sedimentares. Pessoal, preste atenção nessas bacias sedimentares que elas são completamente importantes. Vamos lá. Eu tenho certeza que vocês, ao ver esse exemplo do suco de laranja, se lembram do famoso exemplo que eu dei lá na sala de aula. Vamos reproduzir ele aqui. Quais são a diferença de um suco natural e aquele suco industrializado? Porque o suco natural ele vai ter aqueles resquícios, aqueles pelinhos, certo? Aquilo ali é a vitamina que, trazendo para o nosso exemplo, é justamente essas bacias sedimentares. Ou seja, essas bacias sedimentares são uma vitamina que ficam condensadas ali no solo. Então é um processo natural. E essas bacias sedimentares, ela aumenta a fertilidade do solo. Então por isso que é importante a gente preservar o processo natural dessa floresta. Por quê? Se a gente fizer o desmatamento dessa floresta, aquela vegetação que não vai estar protegendo o solo da chuva vai ser destruída. A vegetação o solo será destruído e com isso vai levar as bacias sedimentares também. Então não tem como a gente fazer a manutenção da floresta. Significa que a floresta vai morrer. Ela não vai conseguir mais surgir novamente. Então, essa vitamina que tem no suco, que são as bacias sedimentares que ficam lá no solo, elas são introduzidas no solo da floresta e lá elas conseguem fazer em um processo natural a fertilização desse solo, fazendo que esse solo ele fique mais fértil e produtivo, ok? Então daí que se dá a importância dessas bacias sedimentares. Olha aí na imagem, essas bacias sedimentares elas são transportadas de um local para um outro, são transportadas para o solo dessas florestas que estão abaixo das folhas densas lá em cima, e assim elas conseguem fazer um processo de fertilização que se dá na imagem acima, ok? Vocês conseguem entender agora a importância que se tem as bacias sedimentares e principalmente a importância de não desmatar a floresta amazônica, porque destrói todo esse processo natural. Destruindo esse processo natural, nós não teríamos a floresta. Continuando. Outro domínio morfoclimático bastante importante para a nossa prova será a caatinga. A caatinga ela é um relevo formado por grandes planaltos, que são esses planaltos, são essas montanhas cadeosas muito grandes, lá em cima, que vocês estão vendo na primeira imagem, e depressões, o que influencia na sua quantidade de chuva neste domínio. Pessoal, nós vamos aqui estudar sobre algo completamente importante, que são o quê? As secas, tudo bom? Eu vou abordar bastante isso na prova. Vejam a característica desse domínio morfoclimático.
eles são completamente alterados pelos seus períodos do clima, graças à chuva. Temos um período onde nós temos uma vegetação razoável e outra na seca que nós já temos uma vegetação escassa. A localização do bioma Caatinga está aqui no Nordeste, então ela é de um clima semiárido. Então ela não tem aquele clima propício para a sua manutenção que nem nós temos lá na região verde, lá no domínio amazônico. Percebam lá na região amazônica como que é completamente diferente. As suas características, você já vê a vegetação dela, ela é bastante pautada na seca, ok? Então, como a gente fala sobre a Caatinga, nós temos que trazer essa discussão para algo muito mais importante do que somente a vegetação desse bioma degradado. Por quê? Essa característica desse bioma, ele tem muito a ver com a relação com o clima que ele tem, com o clima que nós estamos habituados, que é o clima semiárido. Na segunda imagem, nós vemos que é um solo bastante arenoso, ou seja, tem pouca chuva, obviamente esse solo não vai ter uma grande manutenção, ele não vai ser muito fértil. Se não tem muita água no solo, ele não vai ser fértil. Vamos lá. Sendo assim, qual é a questão dessa seca aqui na Caatinga e principalmente no Nordeste? Pessoal, isso aqui é pergunta de prova. Quando eu perguntar para vocês, se vocês explicarem quais são os motivos, os principais motivos da seca do Nordeste, vocês vão ter que me citar principalmente 3 razões. Primeiro é a questão política, ok? Vamos imaginar que nós moramos em uma cidade próxima aos rios, próximo ao Rio São Francisco, e ainda assim nós temos falta de água, ou seja, há um grande problema de administração, ok? Então, o começo da conversa se dá num problema político. O segundo problema, ele se dá na questão da conscientização da população, né? E tem aquela, até eu debati com vocês em sala de aula, do uso da água, que tem locais que a gente desperdiça muita água e isso sim atrapalha, é um agravante. Mas, principalmente, nós temos o fator que é o Planalto da Borborema. E eu já expliquei isso em sala de aula para vocês, vamos revisar agora. Essa primeira imagem tem no livro de vocês, então vocês acompanhem. E a segunda imagem é o próprio Planalto da Borborema. Vamos aqui relembrar o que acontece. Na primeira imagem, vocês veem essa parte azul é o mar, o oceano, ok? O mar, o oceano, ele é responsável por gerar massas de ar úmidas. Vamos prestar atenção aqui que é importante. Massas de ar úmidas, ou seja, como é que as massas de ar elas viajam? Elas viajam através dos ventos, certo? Então, essa massa de ar que sai dos oceanos, elas trazem uma umidade, ou seja, elas trazem uma chuva para o nosso continente, ou seja, para as nossas cidades. É um processo que acontece em quase todos os locais do mundo, ok? Mas porque justamente no Nordeste, que é próximo ao litoral, nós temos aqui o litoral nordestino maravilhoso, mas mesmo assim tem secas. Justamente por causa do Planalto da Borborema. Que acontece o quê? O Planalto, que vocês estão vendo na imagem à direita, são montanhas completamente enormes, são gigantes. Ou seja, o que acontece? Essa massa de ar que vai viajar através do vento, ela encontra uma barreira, que é esse relevo, chamado Planalto da Borborema. O que acontece? Essa massa de ar que devia chegar aqui, ela esbarra. Ela não consegue fazer esse processo, certo? O processo natural que elas deveriam fazer, essas massas de ar que vêm do oceano, é passar direto, certo? Se passar direto, essas massas de ar vão entrar no interior do nosso continente e assim trazer umidade, ou seja, chuva para todos os locais das nossas cidades, da região Nordeste ou de qualquer outra região. Mas graças a esse relevo, graças ao Planalto da Borborema, isso não acontece. Essa montanha ela impede praticamente toda a massa de ar de chegar no nosso sertão, no nosso interior do nosso continente. Por isso que lá é uma região seca.
Então, a pouca chuva que lá tem é o pouco que essa massa de ar consegue pular esse planalto, ok? Então, esse é um fator natural, um fator geológico que explica bastante a questão das secas do Nordeste. Ok, pessoal? Estarei disponível, né, no horário das nossas aulas para qualquer dúvida. Vou deixar algumas questões e material complementar para vocês na plataforma, ok? Cuide-se.